Nesse vídeo aqui eu listei os melhores vilões das animações, e eu não me preocupei em fazer ele em formato de ranking, não tá listado do mais fraco pro mais forte. Essa aqui é uma lista dos vilões que eu mais gostava de ver em tela. No geral eles são vilões extremamente carismáticos e que se destacam dos outros vilões, e também aquele típico vilão que a maioria das pessoas gostava. Será que seu vilão preferido tá aqui nessa lista? Vamos ver. Começando aqui com Lex Luthor, que pra mim é o melhor vilão de Liga da Justiça. Bom, ele já teve várias versões ao longo dos anos, mas a versão que eu mais gostava, claro, é a versão de Liga da Justiça e Liga da Justiça Sem Limites. Eu gostava muito do Lex Luthor porque o único poder que ele tinha de fato era a sua inteligência. Naquele mundo tinha vários personagens extremamente poderosos e que poderia destruir ele literalmente só com a força do pensamento. Mas ele não tava nem aí, ele não tinha medo e ia pra cima simplesmente do herói mais forte de todos, o Superman. E cara, tinha várias cenas épicas do Lex Luthor no desenho e eu gostava muito quando ele tinha aquele debate com o Superman, sabe? Ele ficava conversando e a gente entendia um pouco como funcionava a mente dele, ou a gente era meio que manipulado também junto com os outros personagens, sabe? Era bem interessante, como naquela vez que ele tava se candidatando ainda pra presidência e apareceu ali no desenho o Capitão Marvel. E tinha todo aquele debate se ele já tava do bem ou se ele ainda tava no mal e tava tramando alguma coisa por trás ali da carinha de bom moço dele. E o Superman desconfiava de uma bomba, né, no parquinho ali, e o Capitão Marvel tentando impedir ele, e ele fez com que os heróis brigassem. E cara, isso pra mim define muito o Lex Luthor, que é destruir a Liga da Justiça por dentro. Claro, sem contar também os combates diretos que ele teve, né, como um dos meus momentos preferidos do desenho, que foi quando ele se uniu ao Brainiac e se tornou muito mais inteligente do que ele já era, mas também extremamente poderoso. E ele só foi parado pelo meu herói preferido, o Flash. Cara, que cena épica. Sem contar que ele é carequinha também, né? Ele representa o meu time do sem cabelo. Liga da Justiça tem vários vilões incríveis que eu poderia trazer um vídeo só falando sobre eles aqui, mas eu não poderia deixar de abrir essa lista sem falar do Lex Luthor. Francamente, transformar a humanidade em gorilas? Era esse seu plano, mestre? Síndrome, conhecido também como Bochecha, era um grande fã do Senhor Incrível, mas ele acabou sendo humilhado pelo Senhor Incrível na infância dele, né, quando ele estava tentando ser um parceiro ali do Senhor Incrível, e isso desenvolveu um ódio gigante na cabeça dele pelos super-heróis e fez com que ele se tornasse um dos melhores vilões da história dos filmes de animação. Então, desde essa época que o Senhor Incrível rejeitou ele, né, ainda na infância, ele começou a planejar a sua vingança. Ele usou a sua inteligência, né, porque ele era um gênio ali do crime, e desenvolveu várias armas para se livrar de todos os super-heróis e se tornar o único super-herói do mundo. E depois disso ele iria distribuir os equipamentos que davam essas habilidades de super-herói para ele, fazendo com que todo mundo se tornasse super-herói. E assim ninguém mais ia ser. Todo mundo pode ser super! E aí, quando todo mundo for super, ninguém vai ser mais. Cara, ele é um vilão muito bom porque, apesar de ele ser bem cruel, né, até com as crianças ali, ele não poupa nem o Zezé, que é só um bebê, ele também é extremamente engraçado, o humor dele é bem sarcástico e acho que é bem feito na medida certa. Como esquecer, né, das várias frases icônicas que o Síndrome tinha, né, como por exemplo, tu casou com a mulher elástica? Mulher elástica? Tu casou com a mulher elástica? E eles não tinham televisão! E mesmo quando ele se lembra daquela frase que o Senhor Incrível falou pra ele, né, quando ele era pequeno, que ele trabalhava sozinho. Voa pra casa, Bochecha. Eu trabalho sozinho. Me deu uma derrubada. Cara, essa cena é perfeita pra mim, porque já revela quem ele é, sem revelar quem ele é pro Senhor Incrível. E mostra que meio que o Senhor Incrível era culpado por aquilo tá acontecendo. Então tá aí, né, eu queria ver muito mais do Síndrome, podiam fazer um filme aí mostrando só a vida dele, né, desde quando ele era pequeno até aquele momento em que ele se encontrou com os Incríveis. Eu acho que seria um filme incrível, inclusive comenta aí se você acha que seria um bom filme também, se você assistiria. E pra mim sim, o Síndrome é um dos melhores vilões das animações. O Senhor Incrível pedindo socorro! Me salve, me salve! Comédia, 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 comédia! Tá legal, quem é que você foi chamar?
Agora vamos falar sobre Ben 10, especificamente sobre o primeiro grande vilão de Ben 10, né, que é o Vilgax. Eu acho que ele foi o primeiro grande vilão, eu não tô muito lembrado, mas eu sei que ele é um dos principais vilões, né, de toda a saga do Ben 10, aparecendo em Ben 10 clássico, Omniverse e também Supremacia Alienígena. Cara, eu lembro quando eu assistia o Ben 10 e eu via o Vilgax, mano, eu achava muito legal, o visual dele dava muito medo, ele é bem alto, né, bem mais alto do que o Ben 10, e também com aquela cara lá dele que parece até aquele pirata lá dos Piratas do Caribe, sabe? Eu não sei o nome dele, mas pra mim era muito parecido. Deve ter sido inspiração ou alguma coisa assim. E o Vilgax, claro, né, ele é um guerreiro alienígena extremamente poderoso, ele tem uma frota ao serviço dele e ele tem um objetivo claro, que é dominar todo o universo. E a melhor maneira de fazer isso é possuindo o Omnitrix, que é a arma mais poderosa do universo. Então por isso que ele corre tanto atrás do Ben 10, ele quer pegar o Omnitrix e entregar uma cópia do Omnitrix para cada soldado, assim criando um exército de possuidores do Omnitrix sob o comando dele. Cara, ele seria invencível. Mas infelizmente o Ben ele consegue derrotar o Vilgax em várias versões do personagem, né? Fazendo com que o seu objetivo nunca seja concluído. Mas o Vilgax não deixa de ser um vilão incrível por causa disso. Você não vai escapar! Próximo personagem, Scar. Sim, já se passou aí quase 30 anos do filme do Rei Leão, mas o Scar continua sendo um dos melhores vilões das animações. A vida não é justa, não é? Se você é algum alienígena que não assistiu o Rei Leão e não conhece o Scar, ele é um leão, né, que é irmão invejoso do Mufasa, que é o rei das terras do reino, e ele é tio do protagonista, o Simba. E o Scar ele tem um grande desejo pelo poder e quer se tornar o rei. E para isso ele executa o plano de matar o irmão dele e colocar a culpa no Simba. E como ele era um príncipe ali também, né, ele estava na linha de sucessão, ele assumiria o trono. Ele também tem um humor extremamente irônico e apesar de não ser muito forte, né, como o leão, ele tem clara desvantagem contra o Mufasa e até mesmo contra o Simba, né, quando o Simba tá mais velho. Ele não venceria eles em uma luta. Ele usa a inteligência dele para conseguir o que ele quer e manipular as pessoas para fazerem com que ele chegue no seu objetivo. Então eu nem precisava falar muito do Scar, né? Se você assistiu o Rei Leão, você sabe por que ele tá aqui nessa lista. O Scar é sem dúvida nenhuma um vilão inesquecível. Não vimos você na apresentação de Simba. Isso foi hoje? Oh, eu me sinto... Devo ter perdido a memória. Eu vou te falar a verdade, eu demorei muito tempo para assistir Kung Fu Panda 3. Eu só tinha assistido o primeiro filme, mas há uns 2 anos atrás eu assisti o 2 e o 3. E o 3, de longe para mim, é o melhor de todos. Além do filme apresentar o dragão guerreiro bem mais maduro, ele apresenta o melhor vilão de todos, o Kai. Sim, pra mim o Kai ele é o melhor vilão do universo de Kung Fu Panda, melhor do que o Tai Lung, melhor do que o Lord Shen e de vários outros que apareceu nas séries de Kung Fu Panda. O Kai ele é um antigo guerreiro que era amigo do mestre Oogway e treinou com ele durante vários anos. Eles lutaram várias guerras juntos, mas o poder acabou subindo para a cabeça do Kai. Ele ficou obcecado em roubar o Ki de outros mestres de Kung Fu para assim aumentar o seu próprio poder e aumentar o seu próprio arsenal. E isso fez com que o mestre Oogway se voltasse contra ele, claro, e os dois acabaram lutando e o mestre Oogway acabou banindo o Kai para o mundo espiritual. Bom, passados mais de 500 anos ele retorna e dessa vez ele tem a luta final contra o dragão guerreiro. E cara, esse personagem ele é incrível, a aparência dele é perfeita, é impecável. Você olha para ele e já sabe que ele é forte, não tem como alguém vestido desse jeito ser fraco. Ele tem uma presença que impõe muito medo, muito poder, e quando ele luta, ele mostra que ele é realmente aquilo, sabe? Ele é muito, muito forte. Cara, esse vilão, ele é muito da hora. Bom, voltando para os desenhos, não tem como a gente não falar do icônico Magneto de X-Men Evolution. Magneto, ele é o líder dos Acólitos, que é aquela equipe de vilões que enfrentam os X-Men constantemente. E ele é um antigo amigo e que hoje em dia se tornou inimigo do Professor Xavier. O poder dele consiste basicamente em controlar os campos eletromagnéticos. E pode parecer simples, mas isso torna ele extremamente poderoso e temido no mundo dos X-Men. O Magneto
Magneto, eu acho que desses que eu falei até agora é o que menos aparece no desenho, porque tá, ele tem várias aparições, mas isso porque o desenho tem várias temporadas. E principalmente ali no começo ele era um vilão bem misterioso, ele aparecia até meio que na sombra, sabe? E mesmo depois de ele ter mais aparições, né, ele mostra ser bem misterioso ainda. A gente não sabe muito da história do Magneto segundo o desenho, tá, dos X-Men Evolution. Não considero aqui os quadrinhos. E assim, o tema principal ali do Magneto é o senso de justiça dele, né, que é bem questionável, porque ele luta contra a discriminação e a opressão das pessoas contra os mutantes, mas ao mesmo tempo dá pra ver que ele se considera superior às pessoas normais e ele usa do poder dele pra oprimir os outros, sabe? Enfim, no geral é um vilão bem complexo e ele mostra que pelo passado dele, né, as experiências que a gente vai tendo, vai mudando o nosso senso de justiça e o senso do que a gente acha que é certo ou não. Então tá aí, Magneto. Os deuses também têm espaço aqui nessa lista. Agora a gente vai falar sobre o Hades, do filme Hércules. Esse daqui é o meu vilão preferido da Disney, cara. O Hades, ele é muito engraçado, além de ser também extremamente poderoso. Eu acho que eu tô falando muito disso nesse vídeo aqui. Acho que eu acabei de descobrir um padrão dos vilões que eu gosto. Mas enfim, o Hades, ele é um deus, né, da mitologia grega e ele é o irmão do Zeus, o que faz dele ser o tio do protagonista do filme, o Hércules. E o Hades, na mitologia grega, ele é o deus do submundo e o objetivo do Hades é destronar os Zeus e se tornar o governante do Monte Olimpo, que é um lugar ali onde ficam todos os outros deuses. E para fazer isso, ele tenta atingir diretamente o filho dos Zeus, o Hércules, o que faz dele o principal vilão do filme e a gente acompanha muito a história dele, né? Ele é muito mostrado ali no desenho. Poderia dizer até que ele é um co-protagonista junto com o Hércules. E sim, ele é um deus, né? Então ele é praticamente imortal, tem vários poderes ali dos deuses, mas a personalidade dele eu acho que é o ponto forte do personagem. Isso porque ele é extremamente sarcástico, ele tem muito humor ali com bastante ironia, momentos até patéticos assim, sabe? Bem constrangedores também. E cara, é um vilão que eu gosto muito. E você, o que você acha do Hades? Como vai o mundo inferior? Ah, tudo bem. Um pouco sombrio, tristinho e como sempre, cheio de gente morta. Fazer o quê? Esse vilão aqui já tá na minha lista de melhores vilões dos desenhos há muito tempo. Isso porque, pra mim, esse desenho é muito nostálgico. É o Hacker de Cyber Chase. Um vilão clássico da TV Cultura e que passou ali durante muito tempo, né? Durante os anos 2000. Eu não sei se ainda passa esse desenho, eu acredito que não. Mas foi um dos desenhos que eu mais assisti na minha infância. E o Hacker, claro, fazia parte desse desenho e ele era um grande vilão à altura de um grande desenho. Ele é um personagem, ou melhor, um programa, né, desse universo de Cyber Chase que foi criado pelo Dr. Good. Em algum determinado momento ali da sua vida, ao invés de ajudar a placa-mãe, que é como se fosse a deusa daquele universo lá de Cyber Chase, ele acabou se tornando o vilão principal ali daquele mundo. E tenta com todas as suas forças dominar o cyberespaço com a ajuda dos seus ajudantes que mais atrapalham, né, o Bug e o Deleto. Mas eles sempre são impedidos pelas três crianças que vêm do mundo real, né, para aquele mundo lá dos computadores. E esse daqui é um vilão que não tem poderes, né, dessa lista que eu falei, e ele não tem nenhuma habilidade assim excepcional, ele é só atrapalhado, mas ele é um personagem muito querido para mim, é um personagem que me dá muita nostalgia e que eu, como eu falei, eu cresci assistindo, né? Então eu gosto muito desse vilão aqui e eu acho que ele tem toda a cara de vilão, né? Para começar, ele é verde, né, o que já dá uma aparência bem mais diferente e assustadora assim para ele, não muito assustadora, mas na medida do possível para as crianças da TV Cultura. E ele também tem esse topete aí, né, todo cartoonizado, a voz dele, a risada dele. Enfim, eu acho que ele tem tudo que um vilão tem que ter, incluindo essa capa aí maligna. Então tá aí, fazendo justiça com um vilão da nossa infância, mas que merece ser lembrado, o Hacker. Claro, né, eu não poderia fazer uma lista dos melhores vilões e não colocar aqui o Coringa. Bom, se tem um vilão que eu acho que eu não preciso explicar e nem falar nada sobre ele, é o Coringa, né? Deve ser o mais famoso de todos os vilões da história. Mas, sendo sincero, eu até pensei em algum momento se eu ia colocar, de fato, o Coringa nessa lista ou não. Porque, assim, ele é um vilão icônico, porém, nos desenhos, eu nunca achei o Coringa muito destacado, sabe? Não tem uma versão que eu falo
falo, nossa, esse Coringa aqui realmente é um Coringa poderoso, um Coringa que dá medo. Não, geralmente ele é consistente em todos os desenhos que ele aparece, mas mesmo assim não deixa de ser bom, né? E eu destaco aqui uma versão que é a versão que eu mais gosto do Coringa, e eu acho que é o visual que mais combina com ele na minha mente, que é o Coringa que aparece em Super Choque. Vocês se lembram que ele fez essa aparição lá em Super Choque, depois apareceu o Batman, o Robin lá pra ajudar o Virgil também a derrotar o Coringa e a gangue que ele tava formando ali na cidade de Dakota, né? E aquele Coringa pra mim é perfeito, o visual dele tá meio chamativo como as histórias em quadrinhos, né, os cartoons antigos, mas também com um visual moderno e que, ok, eu acho que combina ali com a atmosfera do desenho. E bom, apesar do Coringa também não ter poderes, ele enfrenta nada mais nada menos que o Batman, né, um dos maiores super-heróis da história. E o Coringa eu acho que é legal porque ele é um vilão bem real, pode acontecer aquilo com alguém. O Coringa ele é caótico, imprevisível e isso torna ele um personagem muito real e que é um ícone dos desenhos animados, dos quadrinhos, do cinema, enfim, em tudo em que ele aparecer. Se você tá assistindo o vídeo até aqui, provavelmente você tá gostando, então se inscreva aí no canal, porque aqui eu falo sobre os melhores desenhos animados, falo sobre desenhos animados antigos, filmes de animação, falo sobre os lançamentos, se tiver alguma coisa boa aí acontecendo. E se você gosta, se inscreva aí no canal que eu vou curtir muito ter a sua companhia aqui. E bora lá, vamos voltar pro vídeo. E agora, pra fechar a lista, eu vou falar sobre o personagem novo, mas que fez muito sucesso, o Lobo do Gato de Botas 2. Bom, não vou falar muito sobre o Lobo aqui porque eu não quero dar spoiler nesse vídeo, né? É um vídeo bem tranquilo, então não quero dar spoiler pra quem não assistiu o Gato de Botas 2. Mas eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o Lobo, né? Eu falo um pouco mais sobre ele. Mas o que vocês têm que saber é que o Lobo é um personagem muito legal e que rouba a cena em Gato de Botas 2, cara. Pra mim, ele é o melhor personagem do filme. E se você não assistiu, assiste, que tem umas cenas dele de luta contra o Gato de Botas que é bem legal. Fora que a gente também tenta desvendar ali os mistérios por trás dele. Tem muita teoria aí na internet rolando. E esse daí é um personagem que eu tenho certeza que vai ter algum spin-off ou vai contar melhor a história do Lobo em uns próximos filmes de Shrek ou de Gato de Botas. É um personagem novo, mas que com certeza já entrou aqui na minha lista de melhores vilões. Bom, e é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, comenta aí qual outro vilão eu tô esquecendo aqui, ou comenta aí o seu top 3 de melhores vilões dos desenhos. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva aí, porque tem vídeo aqui toda semana, tá? E eu faço todos os vídeos aqui com o maior carinho, especialmente pra você, tá bom? Então muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, pessoal, e até a próxima. Tchau!